Paz do Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus. Estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 2, que tem por título Sal da Terra e Luz do Mundo. O tema do trimestre é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, revista comentada pelo pastor Osiel Gomes. Sou o evangelista Fernando Rodrigues, sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, em Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Então estaremos estudando a lição 2, dando continuidade a essa temática a respeito da ética, do caráter do cristão, daquele que faz parte do reino dos céus, aquele que vai entrar no reino dos céus, já vive hoje como súdito desse reino e almeja chegar até o reino dos céus. Sal da terra e luz do mundo. O textual diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículos 13 e 14. Então, lembrando que a gente está falando aqui do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Então, agora Jesus vai nos trazer aqui, através dessa palavra, responsabilidades que nós temos como súditos desse reino. Além de viver de forma ética e moral, nós temos também obrigações. Nós devemos estar fazendo esse papel de sal e de luz. A verdade prática diz: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros. Então, para que o mundo possa contemplar Jesus em nós devemos estar vivendo de forma que influenciemos esse mundo. Não é o mundo que vai influenciar ao cristão, mas o cristão que tem que transformar ele pela renovação do seu entendimento. Leitura bíblica, Mateus 5, versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O objetivo da lição é apontar a função do sal, destacar a função da luz e refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Então, esse texto, continuando aqui o sermão, nos mostra que não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire. Alqueire é como se fosse aqueles balai, que coloca assim ao lado do animal de carga. Então você não vai cobrir a luz. E também vai dizer aqui que o sal não pode perder o sabor. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nesta lição enfatizaremos o papel do sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer diferença no lugar onde vivemos. Por isso tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Interessante que o discípulo, então, embora ele seja humilde, seja modesto, ele faz uma diferença. Então ele tem uma relevância e ele tem que estar demonstrando essa luz, refletindo a luz de Cristo, como a lua, ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Então, para que as pessoas vejam Cristo em nós, como a Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu tenho que estar sendo relevante, eu tenho que estar fazendo a diferença. Como como a luz ilumina o lugar de trevas e o sal tempera e conserva o alimento, somos chamados a influenciar o mundo atual. Deus conta conosco para influenciar o mundo atual e por isso não podemos deixar de salgá-lo, bem como de iluminá-lo. O Evangelho nos chama para isso. Hoje em dia as pessoas, eu costumo dizer que as pessoas frequentam a igreja, estão todos os domingos no culto, mas às vezes são meros espectadores, meros consumidores, que é pior ainda. Ou seja, senta ali para receber um louvor agradável, estar num ambiente agradável, mas aquela pessoa ela não está fazendo parte do reino. Por quê? Porque ela tem que se mover, ela tem que
servir ao Senhor, ela tem que fazer algo em prol desse reino. E essa responsabilidade que o Evangelho nos chama é de ser luz e ser sal, como veremos na lição. Então, primeiro tópico, o sal tempera e conserva. Vamos falar um pouco sobre o sal. Na Bíblia, a definição, subtópico primeiro, definição, sal aparece como substância branca usada como tempero, remédio e conservante. Então, temos algumas referências aqui, para falar até que o sal era como remédio, Então, a criança nascia, cortava o umbigo, ainda tinha ali também a utilização do sal como remédio ali para cicatrizar. Conservante, e tempero. Lá em Marcos 9,50 lemos: bom é o sal, mas se o sal se torna insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, esse sal ele tem que provocar alguma reação no sentido de que ele vai temperar. A gente vai ver aqui que além de temperar, ele vai evitar que apodreça. Então, essa utilidade que o sal tem, Jesus usa essa metáfora para se referir agora à nossa responsabilidade. No grego bíblico há pelo menos 4 significados para a palavra alas, que significa sal, substantivo neutro para sal, como tempero, substância fertilizante para a terra arável, então o sal também servia para adubar a terra, substância que conserva os alimentos da deterioração e como sabedoria e graça no discurso. Então, um discurso temperado com sal é um discurso com graça. Lá em Colossenses 4,6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A gente vê aqui que tem que ser temperado, não pode ser exagerado. Se você vai comer uma comida e você enxerga o sal nela, você sabe que ali foi excedido a quantidade de sal. Então é algo que é temperado, algo que vai demonstrar que até na nossa palavra tem que estar temperada com sal. Segundo subtópico, a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso, como está lá em Jó 6,6. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Então, o que quer dizer então sabor? Quer dizer uma vida moderada, equilibrada. Não podemos estar nos extremos, mas devemos estar equilibrados, de modo que traz uma ideia de boa influência. Outra função do sal: preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se carne esfregando no sal, deixando-a na salmoura. Então a gente sabe, principalmente nós aqui do Nordeste, já comemos muita carne do sol, e ai de nós se não houvesse o sal para poder conservar, inclusive fica até saboroso. Então essa função traz a ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos como sal são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Então o que está conservando esse mundo é a igreja, os súditos do reino dos céus, aqueles que são realmente legítimos, íntegros, como Deus dá o testemunho ali de Jó. Então esses que estão servindo a Deus com sinceridade, esses são esse sal que pode se opor ao mundo que está se estragando, apodrecendo. Por isso que a Bíblia diz que quando for retirada a igreja, quando for retirada ali a ação do Espírito Santo na igreja, aí vem o iníquo, vem o anticristo. Porque hoje o mundo jaz no maligno, mas naqueles dias vai estar muito pior, porque a igreja, o sal, não vai estar aqui. O Espírito Santo, a ação que o Espírito Santo trabalha no meio da igreja, vai deixar esse mundo, e o mundo então ficará realmente apodrecido. O cristão como sal, terceiro subtópico. Como cristão devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, pondo seus valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade. Então, mais uma lição que estamos extraindo desse Sermão do Monte. Essa identidade que Jesus ensinou lá na igreja nascente, não podemos perdê-la. Infelizmente, hoje, a gente vê muitas pessoas que estão na igreja, mas vivendo ainda
conforme o curso do mundo, vivendo a moral do mundo, a ética do mundo, e achando até que é pesado quando alguém, quando recebe uma palavra, quando Deus exorta, a pessoa até se desvia, porque se entristece. Está igual aquele jovem que queria herdar a vida eterna, disse que cumpria os mandamentos. Jesus cita ali os mandamentos, só aqueles da esfera horizontal, ou seja, só aquele relacionado com o próximo. Ele diz: eu cumpro tudo isso, tenho cumprido desde a minha infância. Mas aí quando Jesus prova ele, diz: vende tudo que tem, dá aos pobres, siga-me. Aí Jesus constatou, e o jovem também, ele não saiu dali enganado, de que ele não cumpriu os primeiros mandamentos, que era o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele amava mais o seu dinheiro do que a Deus. Então, muitos estão assim, vivendo uma vida à margem, não entrando realmente em todo aspecto que compõe aquele que é nascido de novo, a vida daquele nascido de novo, que é uma vida de um súdito do reino dos céus. Que nós possamos, então, meditar sobre isso, fazer uma reflexão e ver se realmente nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas, para, na sequência, amar o próximo como a nós mesmos. Então, essa identidade que é verdadeira, não podemos esquecer, na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras do nosso Senhor: vós sois o sal da terra. Tem um adendo aqui na nossa revista, Ampliando o Conhecimento, falando sobre o sal. O ensino rabínico associava a metáfora do sal com sabedoria. Essa era a intenção de Jesus, visto que a palavra grega traduzida por nada mais presta, ou tolo, ou louco, com o seu significado radicular, é tolice ou loucura os discípulos perderem o caráter, já que assim eles são imprestáveis para a igreja, e colhe desprezo de ambos. Então, se estamos na igreja e não somos sal, somos desprezados, o mundo despreza, vai querer pisar, seremos lançados fora, não teremos valor. Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, em outro versículo vai dizer que ele vai servir para adubar. Como já vimos, o sal tinha essa utilidade. O sal insípido, aquele que não salgava mais. E aqui vai dizer que vai servir para asfalto, para pavimento. Segundo tópico: a luz ilumina lugares em trevas. Então falamos sobre o sal, vamos falar sobre a luz. Conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestiais, própria, estrela refletida, lua, planetas, etc., que traz claridade, por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz, enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Então a Bíblia diz que quando chega a luz, as trevas se dissipam. Então, essa luz também é uma responsabilidade de cada crente, ser essa luz. Então, veremos mais detalhes sobre isso. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, Então, Deus é luz. A Jesus, João 1,4-6 diz: nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. E as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, falando aqui que Jesus é a luz. Tanto é Deus, Jesus, a palavra de Deus também é luz, está no Salmo 119, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E os discípulos também têm que ser luz. Então ele tem que estar evidenciando essa luz de Cristo, ou seja, como Jesus ilumina todas as obras dos homens. Por isso que a Bíblia diz: aqueles que andam em trevas não querem vir para a luz, para que essas obras não sejam manifestas. Então a nossa vida também ela é revelada, então não podemos andar em trevas. O cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe, ele não disse: vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. Então, aceitou a Cristo, aceitou fazer parte do reino de Deus, ingressou no reino dos céus. Então, Jesus não está dizendo: vocês vão ter que virar a luz. Jesus está dizendo: vocês já são luz. Então, se são súditos do reino, essa característica, essa responsabilidade nós já temos. No reino de Deus, o que espera do cristão é que seja viva como a luz deste mundo.
Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Então não vai haver trevas, né? As nossas obras serão boas, por isso estarão sendo evidentes, e essas boas obras vão convencer, ou seja, o nosso testemunho vai convencer aquele que não conhece ainda Deus, pois ele vai ver transformação na nossa vida, vai ver sinceridade, vai ver verdade, e isso vai o alumiar e trazer ele também para a luz. Essas obras que caracterizam pelos atos de amor e fé manifestam na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. 1 Pedro 2,12 diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Então a Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis. Então não é para sermos taxados como malfeitores, mas pelo contrário, a nossa boa obra ela vai glorificar a Deus. Então vai refletir a luz de Cristo na nossa vida. É como quando você vê uma pessoa que vivia no crime, vivia ali na droga, vivia no tráfico. E quando ele se converte, verdadeiramente quando ele se converte a Cristo ali, então o testemunho dele já reflete a luz de Deus, as pessoas já se admiram com a transformação, com o poder de Deus. Se Deus teve poder para salvar aquele homem naquele estado, ele também pode salvar qualquer pecador. Aleluia, o sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado. Logo, a vontade de Deus é que as nossas obras resplandeçam como luz. Está lá em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A gente vê exemplo no Antigo Testamento, a vida de Daniel. Daniel era exemplar. Daniel, a Bíblia diz que quando eles tentaram achar uma falha em Daniel, não encontraram. Tiveram que criar um subterfúgio para pegar Daniel em uma falha porque não tinha nada errado na vida dele. Então, ele resplandecia essa luz que nós devemos resplandecer. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Testemunho. Amém? Então, sal e luz. Tem que estar dando um bom testemunho para que você possa realmente estar vivendo como Jesus requer de nós, nessa responsabilidade que o Senhor requer dos seus súditos. Por isso que o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Então nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo. Nós vivemos com Ele. A Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer. A Bíblia diz que Ele é a videira verdadeira. E se estamos ligados nele, nós podemos dar fruto. Mas se desligar, então tudo depende de Deus. Sem Jesus nada podemos fazer. Mateus 25:4 diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aqui se referindo ali à parábola das 10 virgens. E para ter luz elas tinham que ter azeite. Elas não tinham como produzir por conta própria. E Atos 7:55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então aqui as boas obras de Estevão, glórias a Deus. Então ele dependia também do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo desde a sua vocação ali para o diaconato. Terceiro tópico, discípulos que influenciam. Então vimos aí característica do sal, característica da luz. Agora vamos aplicar isso. Primeiro, sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Como eu falei, se você vê o sal na comida, você já sabe que ali está salgado. O sal é discreto e não aparece. Tempero é algo na medida, moderado. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente é preciso renovar o homem interior. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa,
o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que é esse corromper aqui que Paulo está falando? Se corromper é que a cada dia a gente vai morrendo. A corruptibilidade do corpo é essa. O cabelo fica branco, então a gente se encurva, cada dia a gente vai envelhecendo. Então, ainda que o corpo se corrompa, mas por dentro tem que estar se renovando de dia em dia. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Então não adianta também um testemunho de aparência, falso. Não adianta também uma hipocrisia, eu querer ser ético ou querer censurar os outros e viver aquela máxima, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós devemos nos renovar, nos transformar, ser crentes genuínos e buscar o Senhor para que a gente possa ser luz e sal, sem transparecer nenhuma forma de hipocrisia. Segundo subtópico, sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Então não é para ser luz só na igreja, só na hora do culto. E saiu da igreja é trevas. Não, tem que estar brilhando em todo, vivendo de forma santa em toda a nossa maneira de viver, em todo estar refletindo essa característica de Cristo na nossa vida. Então, os seguidores de Jesus não podem se esconder, eles são chamados para andar na luz, como na luz Deus está. 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Interessante, característica, você está na luz, você tem comunhão com seu irmão. Se não tem alguma coisa errada. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para a escuridão, pois o caminho de Deus é luz que reflete sobre sua palavra. Salmo 19, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então, viver na luz é viver conforme a luz de Deus refletida na palavra e agora ela reflete também em nós. Terceiro subtópico, a influência cristã. Paulo diz que temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente já é maligno. Que importante, irmãos, o tema desse trimestre. Viver dessa forma ética. É interessante que quando Deus requer de nós que sejamos santos, porque Ele é santo, no texto que o pastor Claudionor de Andrade, no livro As Novas Fronteiras da Ética Cristã, ele cita que Deus ele tem essa condição de nos dar um padrão santo, um padrão imutável, um padrão verdadeiro, porque Ele é santo. Aí fala ali naquele livro, quando Paulo chega ali na Grécia, nos países ali da Ásia Menor, e qual era o padrão ali daquela época? O padrão da época era aqueles deuses do panteão grego, que era terrível, Uma deusa que era a deusa do amor, quem fosse seguir aquela deusa ia virar uma prostituta cultual. Quem fosse seguir a Ares ia se tornar um briguento, que ele era o deus da guerra. E o próprio Deus, que ele se considerava sendo o maior, o pai dos deuses, era Zeus. Era um adúltero e que não respeitava ninguém. Então você vê que na Grécia, quando Paulo chega com a verdade, com a palavra de Deus, com um Deus santo, um Deus que não muda, então foi aquele choque. Mas as pessoas queriam isso, As pessoas desejavam ter uma base sólida, uma rocha onde eles tivessem um padrão moral que não fosse líquido, que não fosse variado, como era os deuses dele. E hoje o mundo quer isso. O mundo quer viver numa ética em que permite prostituição, permite droga, permite práticas homossexuais, casamento homossexual. O mundo quer isso. É como se eles quisessem adorar lá os deuses da Grécia. Mas para nós que decidimos seguir a um Deus santo, Ele requer de nós um padrão de santidade.
Glórias a Deus, porque Ele é santo. E Jesus nos dá modelo. Paulo disse: de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é isso que nós queremos. A gente quer chegar no céu, é o nosso alvo. A gente não quer uma religião, a gente quer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa, né? Então, não é ele ser exagerado, santarrão, ou aquele que quer criticar tudo, que quer ser moralista, sem ele viver um padrão desse. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é de um embaixador de uma pátria, cujas referências são a longanimidade, a mansidão, a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Ali, o fruto do Espírito em Gálatas, versículo 22, demonstra, o comportamento desse que vive, aleluia, como sal e luz na terra. 2 Coríntios 5,20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então é essa a nossa função, é essa a nossa parte. Ser luz para apontar a Cristo. Ser sal para demonstrar que Ele é na nossa vida, Ele nos transformou e nós queremos viver conforme a sua vontade. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e de prática de boas obras levará o homem a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. Efésios 5,15. Concluindo, irmão, neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência do céu de Cristo para promover verdadeira mudança. Como falamos, a igreja que está ainda preservando esse mundo, a igreja que está iluminando, está dissipando as trevas do pecado, graças ao que? A luz que emana de Cristo. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar que sem o verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, o cristão mostra uma vida verdadeiramente transformada, sincera, sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Me faz lembrar um comentário do pastor Tiago Rosa, na última lição do mês passado, que ele dizia, se aqueles que se envolvem com a política, se aqueles que têm alguma função assim, na sociedade, se eles fossem alunos da escola dominical, para aprender essa ética, esse padrão de Deus, aí realmente as coisas não andariam do jeito que está andando. Aí ele até brincou, dizendo: só vou votar agora em quem for aluno da escola dominical. Também chegamos a essa conclusão, irmãos? Se os homens realmente examinarem a Escritura e viver conforme ela, evitaria tanto escândalo, tanta tristeza que passamos, e desacreditando, como diz aqui, fazendo com que as pessoas não levem o Evangelho a sério. Mas a Bíblia diz que quem for santo, santifique-se ainda, Quem for limpo, limpe-se ainda. Então que nós possamos fazer a nossa parte e viver uma vida santa e refletir a luz de Cristo e ser sal, preservando ainda o que resta nesse mundo, para que nós possamos realmente exercer o papel que Jesus requer de nós. Então, o Sermão do Monte, essa moral, essa ética que está lá no Mateus 5, capítulo 7, que nós estaremos estudando nesse trimestre, é para que a gente aprenda isso e entremos pela porta. Amém? Que Deus possa continuar abençoando os amados. Na próxima semana estaremos aqui novamente estudando essas lições abençoadas desse trimestre. Que os irmãos fiquem na paz e tenham uma semana produtiva na presença de Deus. Amém.